Então, bom dia para todos. Hoje nós vamos começar o nosso dia fazendo a filosofia, tá? Nós começamos ontem, não deu tempo para terminar, então nós vamos começar de onde a gente parou, tá? Ontem a professora estava trabalhando com vocês na página 4, né? Eu pedi para que vocês escrevessem uma orientação que vocês receberam ao longo da vida de vocês que vocês acharam importante, tá? Aqui está pedindo para criar uma orientação, né? Mas vocês podem se basear naquilo que vocês veem, né? Na família de vocês, as orientações que vocês recebem, para que a gente possa viver bem em sociedade, em harmonia, né? Lembram de tudo que a gente conversou ontem sobre isso? Eu vou pedir para que vocês rapidamente terminem essa questão, tá? Para que aí a gente possa discutir e fazer a questão número 3. Oi. Que matéria a gente vai trabalhar hoje? Gabriel, eu acabei de falar e já dei as orientações. Nós vamos trabalhar filosofia. Pessoal, eu vou pedir... Que matéria além de filosofia? Gabriel, agora nós vamos trabalhar filosofia. Depois que a gente terminar filosofia, aí você vai saber qual é a próxima disciplina. Agora, preocupe-se em resolver, em fazer esta atividade, tá? Pessoal, e eu vou pedir mais uma vez, encarecidamente, a aula começa às 9 horas, tá? E poderá ir até às 11. Então, 9 horas, vocês já devem estar preparados para o início da aula, com o material, com tudo que vocês poderão usar durante a aula, sentados em uma cadeira, concentrados, já devem ter tomado o café de vocês, tá? Ô tia, eu sei que não é importante agora, mas como tu explicou ontem, o código aqui é do aplicativo, né? Que código, Dilnei? Do cartão de acesso. Sim, como eu mostrei para vocês ontem, né? Vocês têm que colocar o código ali da escola no espaço onde aparece, tá? No aplicativo. Eu faço a aula aqui no computador e a OBA eu faço no celular. Tudo bem. Eu vou ter que fazer um monte de coisa no computador para conseguir botar a conta lá na Play Store, mexer lá no negócio. Você não precisa baixar o aplicativo, Bruno. Você pode digitar o endereço que eu passei para vocês ali no navegador, tá? Você não precisa baixar o aplicativo. Ninguém precisa, só vai baixar quem quiser, tá? Tia, Oi? tá todas as informações no cartão? Todas as informações que vocês precisam para fazer a prova estão no cartão, tá? O login, a senha e o código da escola. Tá? Mais alguma dúvida sobre a prova? Então, amanhã, pessoal, a professora vai estar naquele horário combinado, tá? Das 3 às 5 da tarde. Eu vou estar com uma sala do Zoom aberta naquele endereço que eu já passei para vocês ali no WhatsApp, tá? Esta sala aberta vai ser para tirar dúvidas de quem não conseguiu acessar, não está conseguindo acessar a prova, está com dúvida de como fazer, aí eu vou estar ali. Não posso auxiliá-los quanto às questões, tá? Nós não vamos ter um aulão ali para ajudar vocês a fazerem as questões. Eu vou estar ali à disposição de vocês para auxiliá-los se tiverem algum problema com o acesso à prova, tá? Que fique bem claro isso, certo? Tia, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. E também, eu baixei aquele aplicativo lá da Oba Provas e, tipo assim,
Eu não sei se é o mesmo, por causa que a capa não é a mesma, entendeu? Não sei se é por causa do meu Ok, celular. então não faça pelo aplicativo. Se você tem dúvidas, Kim, não faça pelo aplicativo, vá lá no navegador, digite o endereço e faça no navegador, pelo navegador, Tá tá? bom. E ô tia, pode travar um pouco aqui, por causa que eu tô no ateliê da minha madrinha. Caiu a internet na minha casa. Tá. Laura, você pode abrir a sua câmera, por favor? Pessoal, então, eu vou dar 5 minutinhos, tá? Para vocês terminarem a questão 1 da página 4 de filosofia. Depois desses 5 minutos, a gente começa a discussão para, então, fazer a questão 3, tá? Todo mundo entendeu como é para fazer? Sim. Então, vamos lá. Eu não entendi porque eu entrei um pouquinho tarde, não. Pois é, Léo, eu vou repetir o que eu já falei, tá? A aula começa às 9 horas e vocês devem estar preparados às 9 horas, tá? Eu entrei às 9h03. É. 9 horas a professora começa com Eu a acordo aula, tá? Olha só, Léo, a questão toda hora. a questão número 1 da página 4 de filosofia pede para que vocês criem uma orientação que, na opinião de vocês, todos deveriam receber para viver em harmonia, né, com a sociedade, tá? Então, vocês vão pensar em alguma orientação que vocês já receberam dos pais de vocês, dos adultos, né, que contribuem com a educação de vocês, que serve para que vocês vivam em harmonia na nossa sociedade, tá? Ou então, criem alguma, certo? Que seria legal se todo mundo seguisse, se todo mundo seguisse essa orientação, viveríamos melhor em sociedade, em harmonia, entendeu? Entendeu? Beleza, então. Entendi. A partir de agora, então, agora são 9 horas e 9 minutos. Quando for 9h10, tá? Então, quando for 9h15, a professora vai iniciar a próxima atividade, tá? Ô, tia, sinto me informar vocês, mas tá todo mundo travado. Aqui, para mim, tá tudo normal, Dionei. Mas continue fazendo a sua atividade, tá, Dionei? Só fui eu no fone, foi normal. Imaginem o seguinte, gente, para facilitar aí, né? Quem tem irmãos ou quem tem um primo, um conhecido menor, tá? Que tenham menos idade que vocês, como é que vocês orientariam essa criança que é menor do que vocês para que ela pudesse viver em harmonia com os coleguinhas, né? Com os amiguinhos da escola? O que vocês poderiam dizer para essa criança que está aprendendo ainda a conviver com as pessoas? Como vocês poderiam ajudá-la a conviver melhor com as outras pessoas? Eu juro que eu não sei. Sabe sim, Dionei, é só você pensar um pouquinho que você sabe. É porque eu sou Ô, mais. tia, eu sei. Eu sei, tia. Mas vamos escrever primeiro, daqui a pouquinho a gente discute, tá, Gabriel? Daí eu chamo você.
Laura, você está fazendo as atividades? Tia, já fiz aquela. Ah, você já fez? Tá bom, Já. ótimo. Mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Não, 1 minutinho. Tá passando 1 o minuto. carro do gás aqui e a música do carro do gás me deu uma ideia. Tia, eu não consigo virar a página, parece que tá grudado. Eu tô tentando arrastar assim. Mas... Aí, foi. Tia, vocês estão tudo preto pra mim. Para mim, o quinta preto. Vamos lá, pessoal. Agora vamos começar a discussão, tá? Vamos ver, Lara Matos, qual foi a orientação que você colocou aí como sendo importante para a convivência em sociedade? Falar sempre a verdade, independente das consequências. Falar sempre a verdade, muito bem. Você acha isso importante, Lara? Certo. Vamos ver, Ana Clara. Ô, tia, eu coloquei 3. Eu falo uma? Pode falar as 3, não tem problema. Tá, eu coloquei. Fale com os outros do mesmo jeito que você quer que eles falem com você, que a gente recebe na escola. Não mexer no que não é seu sem permissão e respeitar a todos. Ótimo, muito bem. Muito bem, são 3 dicas, né, para que a gente possa viver bem em sociedade, em harmonia, né? Para que isso aconteça, todo mundo precisa seguir essas dicas que vocês estão falando, né? Não adianta, para a gente viver bem em sociedade, não adianta 1, 2 pessoas seguirem essas dicas, todos deveriam seguir, né? O problema é que às vezes a gente entra em conflito, por quê? Porque às vezes o que eu quero é muito diferente do que o outro quer. E aí esses conflitos começam a acontecer justamente porque não existe respeito, né? Vocês devem agora, pessoal, enquanto eu vou conversando com vocês, vocês vão anotando aqui na questão 3, aquilo que vocês não anotaram, porém acharam interessante que o colega falou, tá? Deu para entender? Por exemplo, se vocês não falaram nada disso que a Lara e que a Ana Clara falaram e vocês acham interessante, acham importante seguir essas dicas para ter uma boa convivência, anotem. Brian, o que você fez? Chamar um adulto caso sofrer bullying.
Chamar um adulto caso sofra bullying. Mas essas são regras, essa seria uma regra, claro, muito importante, mas aí já demonstra que você não teve uma boa convivência, né? Se você está sofrendo bullying, aquela pessoa que está te maltratando, de certa forma, ela não está tendo uma boa convivência com você, né? Mas, correto. Se você sofre bullying, você tem que chamar um adulto responsável, né? Nada de querer resolver sozinho a situação. Muito bem. Natália. Eu botei que não jogando as pessoas pelas costas, fazendo bem a ela e não escutar a conversa quando estiverem falando mal dela. Legal, sair de fininho, né? Se tem alguém falando mal de outra pessoa, eu nem me envolvo, já saio para não me envolver. Bacana. E quais foram, desculpa, as outras duas que você colocou? Pode ler, por favor, de novo? Eu botei ter respeito e falar sempre a verdade. Ter respeito e falar sempre a verdade. E isso os colegas, as meninas ali também colocaram, né? Muito bem. Ok. Alguém mais gostaria de ler as suas dicas, as suas regrinhas? Eu. Ney. Já vou te chamar, Liz. Dilney. Evite a solidão, tenha amigos, tenha carinhosidade com todos e deficientes e ajude as pessoas que necessitam e cachorros que precisam de necessidades ou que foram atropelados e o cara que atropelou não viu. E seja uma boa pessoa, como, por exemplo, não jogar lixo no chão, votar, seja um bom cidadão. Maluco é brabo. Bastante coisa, né, Dilney? Parabéns. Mas você escreveu tudo isso? Sim, eu só complementei algumas coisas. Tá, ótimo, Dilney. Muito bem. Isso que você disse que não sabia o que dizer, né? Falou bastante coisa, tá? Muito bem. Se todo mundo seguir isso, com certeza nós poderíamos, se todo mundo seguisse isso, né? Com certeza nós poderíamos viver muito melhor, com muito mais harmonia, né? O Liz. Thierry, ele falou que foi graças ao caminho. Liz. Eu coloquei cuidado com o que falar, palavras machucam. Palavras machucam, isso mesmo. Tem gente que diz assim, discutir com tal pessoa, o que ela me disse doeu mais do que se ela tivesse me dado um tapa, né? E realmente, às vezes as palavras ferem mais do que a própria violência física, né? Não que uma justifique a outra, enfim, não é isso, mas muitas vezes as palavras ferem, né? Nos deixam muito chateados, muito tristes. Então a gente tem que realmente ter cuidado com aquilo que fala, né? Pensar bem antes de falar. Muito bem. Anotaram algumas coisas? Anotaram? Sim. Pessoal, essas orientações a gente vai recebendo ao longo da nossa vida, né? Mas vocês percebem que muitas vezes, mesmo tendo essas orientações, acontecem muitos conflitos que nos deixam tristes. Porque tudo isso que vocês falaram, eu, né, como pessoa, quando criança, eu recebi essas orientações da minha mãe. Nossa, todas elas, né? Mas mesmo assim, quando criança e já depois de adulta, já me meti em algumas confusões que me deixaram tristes. E vocês? Já aconteceu isso com vocês? Já, 1000 vezes. Mesmo recebendo essas orientações, sabendo do correto, sabendo do certo, a gente faz as coisas erradas, né? Então, tudo isso que... a gente vai lá e pede desculpa, né? Às vezes é tarde ou se arrepende, pensa.
Nossa, que burrada que eu fiz, que bobagem. Isso mesmo. Eu costumo dizer para os meus filhos em casa que depois que inventaram a palavra desculpa, ficou muito mais fácil, né, de fazer as coisas. Porque tem gente que acha que pode fazer o que quiser e depois é só ir lá e pedir desculpa, né? Ô, Bruno, você está abrindo e fechando o seu microfone ou você está com algum problema? Agora eu não te ouvi. Você pode abrir? Como? Tô abrindo e fechando. Então, por favor, deixe fechado. Só abra quando você for realmente falar, tá? Então, como eu estava dizendo, eu costumo dizer para os meus filhos lá em casa que depois que inventaram a palavra desculpa, as coisas ficaram mais fáceis. Porque tem gente que acha que pode ofender, que pode falar o que quiser, que pode ferir, que pode machucar, e depois é só pedir desculpa, né? Não é assim que funciona. A palavra desculpa, ela precisa ser dita quando você faz alguma coisa que machuca, que fere a pessoa, né? Mas que você não teve a intenção. Porque quando você tem a intenção de ferir, de machucar, e você faz mesmo sabendo que é errado, você pode se arrepender e pedir desculpa. Mas isso tem que ser de verdade, né? Tem gente que faz, sabe que está fazendo errado, sabe que está fazendo uma coisa ruim, e aí, depois é só pedir desculpa e fica tudo certo. Não pode funcionar assim, né? A palavra desculpa e as nossas atitudes, tudo tem que ser muito bem pensado antes de ser feito, porque às vezes só a desculpa não funciona. Muitas vezes já me fizeram mal, depois me pediram desculpa, mas eu percebi que foi pedido de desculpa assim, só por pedir mesmo, não foi de coração, como dizem, né? Então, a gente tem que pensar bem antes de fazer as coisas, porque às vezes a desculpa não adianta, tá? Na próxima página, pessoal, só deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. A gente vai, já que o Gabriel havia perguntado, né, e eu vou falar agora então. A gente vai fazer mais algumas páginas aqui de filosofia, tá? Até a página 7. E aí, depois, a gente vai corrigir a tarefa de matemática, vamos estudar um pouquinho mais de matemática na apostila, e eu vou passar para vocês uma nota extra de ciências que deve ser entregue até quinta-feira. Hoje é quarta? Não, até sexta-feira, tá? Então, vamos lá. Com o passar do tempo, diversos filósofos refletiram sobre a vida social e sobre o que seria necessário para que as pessoas convivessem em harmonia umas com as outras. Um desses pensadores, que foi Platão, ele viveu há quase 2.400 anos na Grécia Antiga. Então, vamos ver o que Platão concluiu. Ele pensava, o que é importante para as pessoas conviverem em harmonia umas com as outras? O que é importante, o que é essencial, né, para que as pessoas vivam em harmonia? É importante que cada pessoa procure agir sempre de acordo com o bem e com a justiça. Também é importante que as leis estabelecidas pelos governantes contribuam para a realização do bem e da justiça. Então, que as leis, né, que regem a nossa sociedade também contribuam para a realização do bem e da justiça, tá? Tia, Oi. esse cara não tem o mesmo nome daquele planeta que não é planeta? Plutão daí, né? Esse é Platão, tá? Mas vocês concordam com o que Platão pensava? Que é necessário agir de acordo com o bem, né? E com a justiça? Mas e aí, gente, como é que eu vou saber quando a atitude que eu estou tomando é uma atitude do bem? É uma atitude legal? Quando não faz mal para outra pessoa.
Será? Só assim? Quando machuca Quando o que tu tá fazendo com a pessoa, tu queria que fizessem para você? Então, se não faz mal para os outros e se fizessem para mim, eu não me ofenderia, não me machucaria, então é uma atitude legal? Não, depende, porque tem coisas que um machuca e o outro não. Então, é difícil, né? Vamos virar a página para pensar mais um pouquinho sobre isso, tá? Ana Clara, você pode ler ali o primeiro parágrafo? Bem ou mal. A maioria das pessoas concorda que devemos fazer o bem e evitar o mal. Entretanto, como diferenciar um do outro? Isso, como é que a gente pode diferenciar um do outro, né? Às vezes eu me pego pensando assim, em alguma pessoa que teve alguma atitude que eu considerei errada, sem falar no bem ou no mal, eu vou falar assim no que a gente pensa, tá? Então, às vezes eu me pego pensando em uma pessoa que fez alguma coisa que eu considero errada, que eu considero uma atitude má, né? E aí eu fico pensando também assim, poxa, mas será que aquela pessoa também não pensa o mesmo de mim? Que eu sou uma pessoa má, que eu sou uma pessoa invejosa, que eu sou uma pessoa que só faz coisa errada? Será que é difícil, né? Porque às vezes aquilo que você faz para você é legal, tá certo, tá tudo bem, mas para aquela outra pessoa, não, para aquela outra pessoa é errado, né? Só que isso são opiniões diferentes, né? As opiniões divergem, a gente não precisa ter as mesmas opiniões que as outras pessoas para ganhar amigos, né? Para ter as pessoas perto da gente, a gente não precisa disso, certo? Mas tem que ter um respeito, né? Vocês falaram lá na página anterior que nós precisamos respeitar os outros. E às vezes essa diferença de opinião, ela não precisa se tornar uma guerra, né? Não precisa se tornar algo ruim para nenhuma das partes. Na verdade, a gente precisa aprender simplesmente a respeitar o pensamento do outro, né? Vamos ler o segundo parágrafo, Pedro. Tá me ouvindo, tia? Sim, senhor. É na página 6, né? É. Será que existe algum meio de saber, antes de seguir, se determinada a atitude será boa ou má? E como avaliar se alguém está sendo bom ou mal? Então, será que existe alguma maneira, gente? Nós vamos discutir aqui, tá? Mas não significa que vocês tenham que seguir o que está aqui, certo? A filosofia, ela existe para a gente pensar, para a gente discutir. Tá. Ai, será que eu interrompi? Deixa eu dar um oi. Deixa. Claro. Posso dar um oi para essa turminha que eu tô com saudade? Oi, Oi, gente! Oi, Carol! Ai, tô com muita saudade de vocês. Tô com muita saudade de vocês. A gente também tá. A gente também tá com saudade da escola. Já que eu atrapalhei a aula, né? Vou deixar de vir dar um recado para a tia Maiara, já que eu parei, já vim atrapalhar de verdade. Ó, quero ver vocês participando da OBA amanhã, hein? Nós vamos. Certo? Vamos, Ó, a tia Selva disse para a tia Maiara que eu acho que vai sair medalha para o 5º ano, hein? Beijo. Boa aula. Tchau, tchau. Então, como é que a gente consegue, né, avaliar se certas atitudes são
boas atitudes ou más, de que forma a gente consegue avaliar, né? Nós vamos discutir, mas não significa que vocês tenham que seguir o que está aqui, tá? A filosofia, ela vem para nos mostrar alguns caminhos, né? E para que a gente possa discutir, mas nem sempre a gente chega a uma conclusão onde todos pensam a mesma coisa, tá? E isso é muito normal. Para isso é que a gente vai discutir, para cada um colocar aqui a sua ideia, a sua opinião. Mas eu preciso da participação de vocês, tá? Eu gostaria que vocês realmente participassem. Roger, eu estou cansada de olhar para o teto da tua casa. Eu quero olhar para ti, Roger. Roger. A Laura já saiu. Mas se ele não voltar, eu vou... Até parece que ele tocou na tela. Ele deu uma mexida na tela. Roger! A tela tá mexendo. É verdade. Roger! Oi, fala. Eu vou fazer um negócio. Roger, eu quero olhar para você e não para o teto da sua casa, tá? Pablo, você também pode ajeitar a sua câmera, por favor? Obrigada. Então, vamos lá. O terceiro parágrafo, então, a partir de agora, você e os colegas poderão pensar e conversar em busca de respostas para essas e outras perguntas. Então, gente, eu já ouvi algumas crianças respondendo. Como é que eu posso avaliar se uma atitude minha ou de outra pessoa é boa ou ruim? Alguém tem mais algum comentário para fazer? Tipo, Eu sei. Só que o teu colega está falando, Gabriel. Aguarda um pouquinho, tá? Fala, Miguel. Tipo, pela expressão, o jeito que ela tá agindo, essas coisas. Deus, Madalena, esqueci de falar uma coisa. O tom de voz. Tu acha que tu pode avaliar se uma pessoa está agindo de forma legal, boa, pelo tom de voz dela, pela expressão, isso? É isso? Porque, tipo assim, se alguém estiver triste, ela não vai estar assim, ó. Mas não é essa a pergunta, Miguel. Quando é que eu consigo avaliar se as atitudes de uma pessoa são boas ou ruins? Eu sei, tia. Pode falar, Gabriel. Quando a atitude dói, machuca, ofende a pessoa, ela não gosta. Aí essas seriam atitudes ruins. Então, na verdade, é o que a Ana Clara e o Léo já falaram, né? Se a pessoa, ou eu, né? Se eu estou agindo de uma forma que está ofendendo, que está machucando outras pessoas e que eu não gostaria que fizesse para mim, então eu devo pensar melhor e agir de outra forma. É isso? Então, vamos ver aqui a próxima atividade. Leia atentamente o texto a seguir e realize as atividades propostas de acordo com as orientações do professor. O bem e o mal. Para uma pessoa saber se o que fez é um mal, basta perguntar a si mesma se gostaria que alguém fizesse isso com ela. A resposta certamente seria um não. Portanto, podemos dizer que o mal é aquilo que detestaríamos que fizéssemos conosco, e que o bem é o que gostaríamos de receber dos outros. Concordam? Alguém não concorda? Eu concordo. Eu concordo.
Bom, se vocês todos concordo. concordam, a gente não tem uma discussão muito grande a fazer, né? Todo mundo concorda. Aquela história, né, da brincadeira que a gente sempre fala aqui na escola. Brincadeira só é brincadeira quando as duas partes se divertem, né? Quando alguém diz que está fazendo, era só uma brincadeira, né? Mas está maltratando, está falando mal, fazendo fofoca, contando segredos e até mesmo fazendo uma brincadeira de muito mau gosto, né? Que não seria uma brincadeira, mas que chega a machucar fisicamente o outro. Isso não é legal. É só eu pensar, eu gostaria que fizesse para mim? Não, não gostaria. Então eu não faço, né? Vamos lá. Exemplo de atitude que você gostaria que outras pessoas praticassem com você, Betina. Tia, eu tô perdida. Eu estou vendo. Pessoal, quero todo mundo concentrado, tá? Exemplo de atitudes, Betina, que você gostaria que os outros tivessem com você. A minha opinião? Isso, um exemplo, alguma atitude que você gostaria que outras pessoas tivessem com você. Assim, eu acho que respeito, que eles me tratassem bem. Ótimo. Respeitassem as minhas opiniões. Ótimo. É isso, tia. Isso mesmo. Vamos ver. Nicolas, o que você acha? O que você gostaria que as outras pessoas fizessem com você? Atitudes, assim, dessas pessoas. Se você não quiser falar, tudo bem, tá, Nicolas? Se você tiver... Enfim, se você não quiser falar, tudo bem. Mas olha só, você gostaria que as pessoas fossem solidárias com você? Pode ser uma situação ou tem que ser algum tipo de Só um pouquinho, Ana Clara. Deixa eu terminar aqui com o Nicolas e a gente já conversa. Nicolas, você gostaria que as pessoas fossem solidárias com você? Sim. Que as pessoas fossem gentis com você? Então, são exemplos de atitudes, né? Que eu acredito que todos nós gostaríamos que as pessoas tivessem conosco, né? Ana Clara, pode falar. Tem que ser, tipo, algo que a pessoa passa para mim que eu gosto ou pode ser uma situação? Tipo, tanto faz. Andar de bicicleta. Atitudes, né? Atitudes, alguma coisa que a pessoa, a forma como a pessoa age com você. Eu gostaria que a pessoa falasse bastante comigo, só que de uma forma bem, vamos dizer, com paciência, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Qualquer coisinha que a pessoa fala, eu já me magoo, tipo, falo, nossa, ai, que chato que tu tá hoje. Eu fico, tipo, triste, sei lá. Entendo, mas olha só, ô Dilnei, por favor, você pode arrumar a sua câmera, você está muito próximo da câmera. Obrigada. Ô, Ana Clara, aí a outra pessoa deveria pensar, poxa, se fizesse alguma coisa assim comigo, né? Ontem eu coloquei um comentário no grupo da minha família e a minha mãe me criticou muito ali, sabe? No grupo da família, com todo mundo vendo, todo mundo lendo. Eu fiquei super magoada, fiquei bem sentida. Aí a minha mãe, antes de colocar aquilo ali, poderia ter pensado, se fosse comigo, eu gostaria que a minha filha me tratasse desse jeito, né? Então, assim, são coisas que todo mundo deve pensar, né?
Eu gostaria que me tratassem com gentileza, com paciência, mas eu faço isso com os outros? Os meus comentários são legais? São pacientes? Ou eu digo, ai, meu Deus, ai, fulano, que péssima ideia. Porque às vezes não são nem as palavras, mas a forma como você fala, tá? A forma como... Por exemplo, eu estava conversando com o Nicolas e você nos interrompeu, né, Ana Clara? Aí eu disse, Ana, só um pouquinho, deixa eu terminar com o Nicolas, que a gente já conversa. Eu poderia ter dito assim, ó, Ana Clara, dá licença que eu estou conversando com o Nicolas, daqui a pouco a gente conversa. É diferente ou não é? É muito diferente, né? As palavras não machucam tanto quanto a forma como você fala, né? Então, assim, a expressão que você usa, como o Miguel estava dizendo, né, Miguel? A expressão que você usa. Se eu estiver escutando um aluno assim, ó, gente, eu escutando o aluno com essa cara de, ai, que saco, não é legal também, porque a pessoa está vendo a sua expressão, né? Então, pensar muito em como você gostaria de ser tratado. Eu não gosto de ser ignorada, acho isso muito chato. Eu não gosto de ser tratada com desrespeito. Eu não gosto de ser tratado com grosseria, quando a pessoa é muito rude, sabe? Com falta de sensibilidade. Eu estou falando mas para que vocês pensem, vocês também não gostam de ser tratados assim, então não tratem os outros, né? Quando alguém aqui na aula online, de repente, fala uma coisa que vocês não concordam, ou fala alguma besteira, tem gente que diz, ai, fulano, E se fizessem isso com vocês? Porque eu sei que tem gente que nem se manifesta como gostaria, porque tem vergonha, receio de que os colegas tratem com desrespeito, né? Então, isso não é legal. Pensem bem. Né, Ana? É ruim, né? A gente ter esse tratamento rude, grosseiro, né? Então, não tratemos as pessoas assim também, tá? É ruim, eu não tenho assim, né? Eu sou tratada com muito carinho, mas às vezes na rua acontece, né? Acontece, né? E às vezes a gente faz as coisas até mesmo sem querer. Quando a gente não pensa muito, sabe? Eu digo que às vezes eu não tenho um filtro entre o meu cérebro e a minha boca. Às vezes sai, né? Aquilo que eu queria falar, que eu pensei muito rápido, já foi meio que um reflexo, assim, né? E aí depois eu pensando bem, poxa, eu não deveria ter falado isso, né? Não deveria ter feito isso. Enfim, temos que pensar muito antes de agir para não ofender ninguém e para a gente não se arrepender. Arrependimentos acontecem, é normal, a gente tem todo o direito de se arrepender, de mudar de opinião, né? Mas seria muito melhor se todo mundo pensasse muito bem antes de fazer as coisas, né? Vamos lá para a próxima questão? Cite um exemplo de algo que você detestaria que fizessem com você. Antônio, o que você gostaria, que você detestaria que fizessem com você? Assim, me tratassem como se não fosse nada, me xingassem. Isso. É ruim, né, Antônio? É muito ruim. Eu também não gosto disso. Às vezes eu chego em alguns lugares e eu percebo que as pessoas que estão ali fazem de conta que eu não estou. Me tratam assim com superioridade, sabe? E aí fazem de conta que não tem ninguém ali. Eu digo, poxa, eu tô aqui, né? Penso eu assim. E na maioria das vezes eu simplesmente me retiro, vou para outro lugar, porque eu não gosto de estar em um lugar que eu não me sinta bem, né? Que eu não seja bem recebida. Mas acontece. Ô, tia,
Só um pouquinho que a Lara levantou o dedo, daí eu já te chamo, tá, Miguel? Fala, Lara. Ô, tia, eu acho que é quando a pessoa não respeita o meu tempo. Como assim Quando tempo? Explica melhor. Por exemplo, quando a pessoa por exemplo, eu tô fazendo uma coisa e a pessoa fica insistindo que eu não consigo fazer a coisa direito. Aí eu acho que é isso, e também não me respeitar bem. Certo, você tem toda a razão. Mas aí eu te pergunto assim, muitas vezes, eu não vou perguntar, eu vou falar um pouquinho sobre isso que você falou, tá? Muitas vezes, Lara, a gente tem um determinado tempo para fazer certas coisas, né? A gente tem uma data para terminar um trabalho, né? Para concluir alguma coisa. E aí, a gente às vezes deixa para fazer na última hora, sabe? E aí a pessoa que está esperando aquilo de você fica insistindo. Não é legal, claro, né? A gente se sente sob pressão, né? Eu não gosto de fazer nada sob pressão, porque parece assim que a minha cabeça não funciona. Mas o que nós temos que também nos educar é aprender a fazer as coisas no tempo certo. Eu demoro, só para vocês terem uma noção, em torno de 1 hora, 2, às vezes, para fazer uma nota extra, tá? Dependendo da disciplina, eu demoro mais. E aí, às vezes eu penso assim, ai meu Deus, eu tenho que mandar uma nota extra amanhã, e eu não fiz ainda. Se eu for fazer a nota extra lá pelas 10 horas da noite, eu sei que eu vou terminar depois da meia-noite, vou dormir tarde, vou ficar cansada, né? Mas eu sei que eu tenho que mandar aquela nota extra. Então, por que eu não começo mais cedo? Né? Se eu tenho possibilidade de começar mais cedo, eu tenho que começar mais cedo. Eu não vou assistir aquele filme que eu gosto naquele momento, né? Ou eu vou tomar um banho mais rápido, deixar para lavar o cabelo no outro dia, entende? Existem formas da gente evitar certas situações, né? Mas também concordo com você. Em outras situações não tem aquele tempo, né? Não tem aquele determinado tempo que você tenha que terminar naquele horário e mesmo assim a pessoa fica insistindo para que você termine, né, o quanto antes. E aí fazer as coisas sob pressão realmente é muito ruim, eu também não gosto. Quem mais? O Miguel, né, tinha falado. Vamos lá, Miguel. Ô tia, tipo, no momento que eu te pedi, tava falando de ser ignorado, tá, né? Então, já aconteceu comigo, tá? A gente tava lá em Floripa, eu, minha mãe e minha avó. A gente não tinha comida em casa, né? Até tinha, mas aí ia demorar e tal. Aí a gente saiu com a roupa de casa mesmo assim e para ir comer um cachorro quente, tipo em um restaurante. Aí a gente chegou lá, a gente sentou, a gente ficou a gente perguntou pra uma moça assim, moça, vem cá. Ela falou, só um minutinho. Aí a gente ficou uns 10 minutos lá esperando. Aí chegou um casal... Desculpa, continua, Miguel. É que chegou uma professora aqui. A gente tava assim, normal, né? Aí chegou um casal todo chique, com vestido, essas coisas. E aí eles foram correndo já atender primeiro eles. Pois é, que situação chata, né? Muito chato isso. Eu também já passei por situações semelhantes. É uma situação bem desagradável, né? A gente se sente ignorado mesmo. E fora a fome, né? Que daí aumenta ainda a situação, né? A gente teve que mudar de restaurante. Pois é. Muito chato isso. Sabe que essa semana que passou, a minha filha tinha um aniversário da cunhada dela e ela estava preparando, né, ajudando a mãe dela a preparar a festa porque era surpresa. E aí a sogra da minha filha, mãe da menina, pediu para ela ir numa loja comprar as coisas para a festa, tá? Enfim. A Lívia não dirige, né? E aí estava muito quente, eu fui com ela até essa loja para comprar o que a mãe
da Amanda tinha pedido. A gente entrou na loja, a gente andou pela loja, a gente procurou o que a gente queria, a gente não achou. Tinham 2 pessoas atendendo não, porque não tinha ninguém na loja, somente eu e a minha filha. As pessoas da loja não vieram nos atender, nem sequer perguntaram o que nós estávamos procurando. Eu olhei para as 2 pessoas que estavam de costa e continuaram de costa. Elas me viram, porque eu e a Lívia... O Joaquim estava dentro da loja, então elas viram a gente, né? Não tem como não ver. Gente... Joaquim é o ser menos discreto do mundo. Então, assim, não tinha como não ver. E não vieram atender, simplesmente ignoraram. Eu virei as costas também e fui embora e procurei outro lugar, né? Comprei o que eu precisava, fui muito bem atendida. Enfim, não é legal, mas só que as pessoas acabam pagando caro por isso, né? Porque um estabelecimento assim, que não atende bem as pessoas, né? Que não se coloca no lugar de quem está ali precisando, procurando, né, aquilo que está precisando, não sei se dura muito tempo aberto, não, né? Aquelas pessoas que perderam o atendimento que ia pagar pela conta, né? E perderam a cliente, né? Porque numa outra oportunidade eu poderia voltar na loja, comprar o que eu estava precisando. E a gente, quando é ignorado, a gente costuma não voltar, né? As pessoas, quando são ignoradas, costumam não voltar naquele mesmo lugar. Mas pode acontecer de precisar, né? Oi, Gabriel. Assim, na área do Miguel, que ele falou lá, não faz sentido você atender o ciclo primeiro. Porque é assim, se ele aumentar os preços para uma certa pessoa, é crime. E, tipo, não vai fazer diferença. Se um pobre pagar, ele vai pagar o mesmo preço. Exato. O dinheiro dele vale o mesmo que o meu, né? Exato, exatamente. Mas, infelizmente, acontece, tá? A gente sabe que não faz sentido, que não é legal, mas, infelizmente, acontece, tá? Vamos, então, para a próxima atividade. Eu fechei minha apostila aqui. Deixa eu procurar a página. Porque algumas pessoas fazem para as outras, né, o que não gostariam que fizessem com elas. Quem gostaria de responder essa pergunta? Por que muitas vezes eu faço para as outras pessoas o que eu não gostaria que fizessem para mim? Que às vezes tem raiva da pessoa ou não gosta dela. Ou tem inveja. Então, a raiva, a inveja, sentimentos aí que podem interferir nas ações das pessoas, vocês acham? Com certeza, né? Com certeza. A raiva, a inveja, o ódio são sentimentos ruins, né? Que muitas vezes interferem nas nossas decisões, nas nossas ações. Muitas vezes, na educação física, por exemplo, eu vejo os professores chamando dois alunos, fulano e o fulano. Agora vocês vão escolher o time. Aí o fulano escolhe um, ciclano escolhe outro, fulano escolhe um, até terminar. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Sabem, né? Então. E muitas vezes eu vejo... fazem isso no futebol, tio. Aí muitas vezes eu vejo aquela mesma criança ficar por último. Vocês imaginam o sentimento daquela mesma criança sempre ficando por último? Todas as vezes aquela criança fica por último. Vocês já tentaram se colocar no lugar dessa criança? Será que é bom? Mas, tipo assim, não tem como na escolha dos times alguém não ficar por último. Não, claro, com certeza sempre alguém vai ficar por último. Mas eu tô querendo que tu te coloque, Miguel, no lugar de uma criança que sempre fica por último.
Entendeu? Porque assim, ó, eu digo assim, ó, hoje tu ficou por último, amanhã o Dilnei, depois o Antônio, depois o Léo, depois o Nicolas, depois o Pedro, enfim. Ninguém vai se sentir tão mal quanto aquele que sempre é o último a ser escolhido. E eu também entendo que vocês vão escolher vão pensar na habilidade que aquela pessoa tem de jogar, né? Mas aí, olha só, isso tudo também influencia na habilidade que aquele menino ou aquela menina, né, que sempre fica por último tem. Porque aí vai jogar triste, vai jogar desanimado, né? Quem sabe se tiver um estímulo, ao invés de, fulano, tu não sabe jogar, blá, blá, blá. Quem sabe se tiver um estímulo, é isso aí, cara, vamos lá, na próxima tu consegue, tudo bem, não foi dessa vez. Miguel, quem sabe, né? No lugar, sempre por último. Quem sabe seria... É que muitas vezes as pessoas na educação física querem ganhar. A gente é melhor, vamos lá ganhar e tudo. Só que daí, aí fala, não conseguiu, daí às vezes, por que tu não conseguiu? Aí tem pessoas que falam, na próxima tu consegue, mas daí às vezes então, tu fica triste porque tu deu o melhor e daí não. E é disso que a gente está falando, de se colocar no lugar do outro, de pensar, poxa, eu estou criticando o meu colega, mas e se ele estivesse me criticando, né? Será que eu iria gostar? Eu sempre digo isso para o meu filho. Meu filho joga futebol. Ele gosta de jogar futebol, tá? Eu não entendo de futebol e eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Eu não entendo de futebol. É ruim, muito ruim. Mas ele gosta de jogar, né? E às vezes ele chega decepcionado. Ai, mãe, não fiz um bom jogo hoje e tal. Eu digo, filho, tu te dedicou, tu fez o teu melhor? Fiz, mas o fulano lá, ele fala cada coisa, me deixa nervoso. Ele me critica demais, ele grita comigo, eu fico nervoso. Quer dizer, isso influencia muito, gente. Tem pessoas que não estão nem aí, jogam, o fulano, o ciclano pode falar o que quiser, mas tem pessoas que realmente ficam guardando aquela coisa ruim, né? E isso influencia muito na Se vocês ficarem ouvindo todos os dias, vocês são burros, vocês não sabem nada, vocês não vão tirar nota boa nunca, porque vocês são muito burros. Se vocês ficarem ouvindo tudo só esse tipo de coisa todos os dias, vocês acham que vocês serão bons estudantes? Se eu for lá, eu vou provar para aquela pessoa que eu consigo. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Muitas vezes essas coisas vão entrando na nossa cabeça, é igual o mentiroso. Sabe aquele mentiroso que mente tanto que acaba acreditando na própria mentira? Tem isso, sabia? Tem aquele mentiroso que mente, mas mente tanto e mente tão bem que ele acredita na própria mentira. Essas coisas ruins que a gente vai escutando vão entrando na nossa cabeça e a gente acaba se rendendo. Não vai ter intervalo. Já é 10 horas. Vamos lá, então. Só vamos concluir aqui, tá? Então, o que vocês disseram é que quando a pessoa faz mal, né, para outra, é porque ela faz porque tem inveja, ela faz porque não gosta da pessoa, né, tem raiva, mas mesmo assim não é legal, né? Às vezes as pessoas falam mal porque pode ser que às vezes a pessoa fala que é ruim porque tem medo que a pessoa pode ser melhor que ela. E aí fala que é ruim para desistir. Também tem isso, com certeza. Tá? Pessoal, vamos então fazer um intervalinho. Agora são 10 e... Oi. Mas também tem assim, né, que a gente é tudo amigo, como ali falou do João, que tem dia que ele não faz um bom jogo, o Miguel Madão falou, é ruim, só que a gente sabe que é bom por causa que a gente é tudo amigo. Entendeu? Não, a tia entende. A tia só usou o exemplo do João, porque eu gosto de falar
exemplos assim que sejam próximos de mim, sabe? Mas eu não falei por mal, não. Eu nem me passou pela cabeça nada assim, tá? Fica tranquilo, Kim. Eu só usei o exemplo do meu filho, porque vocês sabem, eu sempre a gente é me tua uso como amiga. exemplo. Sim, são amigos, mas assim, mesmo entre amigos, Kim, mesmo entre amigos, tá? É aquela história, a brincadeira só é brincadeira quando todo mundo se diverte, né? Então, se você é amigo e você fala, mesmo que na brincadeira, ô seu ruim, ô seu perna de pau, e tu percebe que o teu amigo tá triste, então para com a brincadeira, porque não é legal, tá ofendendo, tá deixando ele triste, né? Certo? Mas não te preocupe, eu só usei o João como exemplo porque eu gosto de dar exemplo, assim, do meu dia a dia, tá? Vamos pro intervalinho. Ô, tia, ontem eu vi ele no Macari. Ele tava lá. Eu também. Ele adora jogar, adora ir pro Macari. Eu vi ele fazendo um gol. No dia do Macari é o dia dele lavar a louça lá em casa, né? Ele lava a louça, lá em casa cada um lava a louça num dia. Quando tem Macari, ele lava a louça em 10 minutos, ó, correndo. Quando não tem Macari, se bobear, eu chego em casa às 5 horas da tarde e a louça tá na pia ainda. Mas tem que fazer, senão o bicho pega lá em casa. Vou lá pegar um cafezinho, tá, gente? Já volto. Tá todo mundo com a câmera fechada. App da Akatsuki Bruno. Bruno, 7 minutos. Quê?
Voltando, gente. Peraí, tia, só vou pegar um cereal. Ô, tio, já vou abrir minha câmera, tá? A Lara tá na Liz ou a Liz tá na Lara? Eu tô na Lara. Dormiu aí? Ô, tia. Oi? Sexta eu vou dormir no Brian e sábado eu vou dormir no Kim. E segunda tem festa. Tem. Porque sabia que o aniversário da Até que a tua festa, é no mesmo dia do também. Miguel, tua festa é quando? Segunda, Que horas? 4 horas da tarde. Segunda é feriado. Onde, Miguel? Ô, Miguel, a tia vai ficar triste, coitada. Ô, Miguel. Leva um salgadinho pra ela. Tá Ô, Simadon. Ô, Simadon. Que? Só não vai dormir às 9 horas de novo, né? Ah, vai se ferrar. Por quê? Não, tia, a gente foi pra casa do Kim. A gente foi pra Kim. Acho que foi ano passado ainda. A gente dormiu. Não foi nem 9. Foi 7 horas da manhã no sofá vendo filme. A gente dormiu 7 horas da manhã, Miguel. Da manhã. Da noite. Ah, eu achei que vocês tivessem ficado a noite toda acordado. Não, Ô, mas tia. aqui Ô, em tia. casa. Mas tem desculpa, tia. Teve jogo de manhã. Ah, né? Vocês Ô, foram tia, dormir cedinho. e aí, mês passado, o Brian e o Kim dormiram aqui em casa. Eu dormi meia-noite, por aí. Eles ficaram acordados até 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, até meu pai descer e falar para eles dormir, porque tava fazendo muito Até barulho. às 6, até às 6. Às 6, é. Ô, tia. Meu Deus, gente, como é que vocês conseguem? Tia, no Tia, dia... eu também não sei, dia eu que não tá consigo. chamada do açúcar. E é legal, daí tu esquece a hora, fica de... Ô, tia. Tava numa Oi, Lara. pijamada. Tia, no dia a gente tava todo mundo lá na casa da Laís e da Larissa e o Kim fez chamada com a Fiquei com gente. raiva naquele dia. A Vocês fizeram foi eu e a Rosana. E eu Eu também, tava mano. andando de Muita bicicleta raiva. e conversando com os meninos. Eu, ele e o Brian. O Kim mostrou o Miguel todo esparramado lá na cama. Ô, Miguel, a gente te viu dormindo em chamada com o Kim de madrugada. Comendo pipoca. Mentira. Ai. Ô, tia, Tá, daí a agora gente vamos colocou... mudar de assunto. Tô Ô, sabendo tia, daí a aí. gente colocou do chips pra ele comer e já acordou. E o que tu tá comendo? Bolacha. Eu tô comendo vento. Mas tu tava mastigando aí alguma coisa também. Eu? Eu não comi nada. Hã? Eu não comi nada. Não. Não Tava comi todo nada. mundo comendo, achei que tive a Tia, a impressão de gente ver. tá comendo gelatina de uva. Ah, já vi não. também. Não, tira isso daí, ai meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Gente, a próxima atividade, para encerrar a filosofia, tá? Vocês têm ali os versos de uma canção de uma artista brasileira, Bia Bedran, e a canção diz assim, o nome da canção é Fazer um Bem, tá? Tem ali uma estrofe da canção que diz assim, fazer um bem, à terra, fazer um bem à casa, à rua e ao país, fazer um bem a si mesmo. Vocês devem escolher um dos versos dessa canção, vocês sabem que o verso é cada linha, né, Davi Henrique?
Escolham um dos versos dessa canção que vocês se identificam, né? Ali está dizendo fazer um bem ao país, fazer um bem à casa, fazer um bem à rua, fazer um bem a si mesmo. Escolham um desses versos, tá? E pensem, o que vocês poderiam fazer para realmente fazer aquilo que está no verso, tá? Se escolheram, por exemplo, fazer um bem ao país, o que vocês podem fazer para contribuir com o bem do país, né? Uma atitude de vocês, enfim. Depois que vocês pensaram em tudo isso, vocês vão fazer um desenho tentando demonstrar através desse desenho essa atitude de vocês, tá? Mas primeiro sublinhem o verso, depois pensem o que vocês poderiam fazer para contribuir com isso e em seguida façam o desenho. Deu para entender? Então, vai dar tempo para o desenho? Alguns minutinhos, tá? Não muito, porque tem muita coisa ainda para fazer. Tia, para fazer esse desenho ali, né? Sim. Acabei de explicar, né, garoto? Ô, tia. Oi. Pode escrever também ou tem que desenhar? Se você quiser escrever também, tudo bem. Tia, eu tô sem lápis de cortar, daí minha câmera vai travar por causa que eu pesquisar algum país que é preto e branco no Google. Tá bom? Acabei. Precisa pintar, tia? Depois vocês podem pintar. O que você escolheu? Qual foi o verso que você escolheu, Dionei? Escolhi, façam bem a casa. A casa. E como é que você pode contribuir para fazer um bem para casa? Arrumando as luzes, arrumando... Não sei, só arrumando a luz mesmo. Como é que você fez o seu desenho? Mostra aí. Ele tá bem feio, acho que vocês não vão entender. Então você faça um desenho um pouco melhor, porque a professora gostaria de ver, tá? Eu tô tentando achar minha bolacha. Ô, tia. Sumiu. Ô, tia, eu acabei. Você escolheu qual verso, Vitor? Fazer um bem a casa. A casa? E o que você pode fazer para contribuir para fazer um bem para casa? Eu escolhi fazer um desenho limpando o chão. Ah, legal.
Você, Betina, qual foi o verso que você escolheu? Eu também fiz um verbo fazer um bem à casa, só que ainda não terminei o desenho. Mas você pode só nos dizer como é que você pode contribuir para fazer um bem à casa? Assim, tia, eu varrendo a casa, porque eu adoro varrer a casa e ajudar minha mãe a fazer faxina. Tia, tu não tem noção, adoro arrumar a casa, limpar a casa, adoro ajudar minha mãe nessas coisas. Que legal, Betina! Muito bom! Posso mostrar o meu? Pode. É tipo um cara com papel de bala na mão e tipo tem uma flecha apontando para o chão. E eu risquei a flecha e fiz uma lixeira do lado e fiz um sinal de certo. E no outro lado aqui, o verso que eu escolhi foi para ajudar a terra, né? Aí o outro aqui é sem porte de armas para a sociedade. Ah, que legal, Miguel, muito bom. E o Davi Perim fez o quê? Qual foi o verso que você escolheu, Davi? A terra. E como você acha que pode ajudar? Ô, tia! Fala, Davi. Botar a lixeira em ruas para as pessoas colocarem os lixos. Ô, tia. Não dá de ver bem, mas eu entendi. Por isso que a tia está perguntando, tá? Para vocês. Pode falar, Lara. Ô, tia, onde vocês estão aí que o computador desligou sozinho? Nós estamos fazendo a página 7, a letra C da página 7. Tá bom. Obrigada. Vocês conseguiram pegar a explicação ou não? Meu, tia. Não? Não, tia. A gente só conseguiu. Ali vocês devem escolher um verso daquela canção ali da Bia Bedran, a canção Fazer um Bem, tá? Um verso a cada linha, né? Então, vocês devem escolher um verso e pensar como que vocês podem contribuir para, por exemplo, se eu escolher o verso Fazer um Bem a si mesmo, como é que eu posso contribuir para fazer um bem para mim mesmo, né? E aí, através de um desenho, representar essa atitude de vocês. Entendeu? Vamos ver. Ana Paula, o que você colocou? Qual foi o verso escolhido? Eu coloquei a terra, mas eu não terminei de fazer o desenho. Não tem problema. Mas como que você poderia contribuir para fazer um bem para a terra? Mais tarde, jogando lixo. Entendi. O teu áudio tá bem ruim, tá, Ana Paula? De repente seria legal pedir para o teu pai, para tua mãe dar uma olhadinha, porque eu não sei se você me ouve bem, mas quando você fala eu não consigo te ouvir bem, tá? Aí seria... Ela fala um pouco, depois para um pouco, não dá de escutar. Tá um pouco ruim. De repente pede para o teu pai dar uma olhadinha, tá bom? Vamos ver a Ana Clara. Obrigada, Ana Paula. Ana Clara, o que você escolheu? Fazer um bem à terra. Daí eu escrevi não jogar lixo no mar, daí embaixo eu fiz um X, uns objetos e o mar. Ótimo, beleza. Fazer um bem à terra é muito importante. Lara Matos. Eu coloquei fazer um bem à casa, daí eu fiz eu regando as plantas. Ah, legal! E tem bastante plantinha aí? Tem bastante plantinha aí, Lara? Na tua casa? Tem? Vocês sabem que aquelas plantinhas, eu não sei como é que está de vocês, mas eu plantei lá na minha casa 5 vasinhos que eu comprei, né, a mais, porque eu também queria plantar na minha casa. E tá tão lindo, gente, aquele vaso. Eu botei num vaso grande, assim, tem uma outra planta junto. Tá muito bonito. Tem que cuidar, né? Tem que regar. Depois eu vou mandar uma foto para vocês lá no grupo.
A minha tá muito bonita também, não morreu não. Esqueceu de regar, Miguel? É que a gente viajou. Ai. Então tá, que pena. A Liz e a Lara saíram ou caíram? Quem? A Liz e a Lara caíram. Ah, tá. Elas estão com problema lá no computador, elas me falaram. Gabriel Ló, como é que você fez o seu? Eu fiz assim. Eu botei uma vassourinha e um papel no chão e escrevi varrer a casa. Você escolheu fazer um bem à casa? Aham. Certo. Alguém mais gostaria de dar a sua contribuição, pessoal? Às vezes a professora não chama todo mundo, mas quem quiser contribuir, basta me chamar, tá? Quem? Bruno. Pode falar, Bruno. Eu fiz a casa, né? Eu arrumando algumas coisas da casa e quase antes da pandemia eu ia todo dia no mercado lá comprar alguma coisa lá para a mãe, fazer almoço, coisas. Daí, com isso daí, praticamente. Agora eu não estou indo mais tanto, é mais ela que está indo por causa do corona, mas... Aham. Pessoal, ninguém escolheu fazer um bem a si mesmo? Eu escolhi fazer um bem a si mesmo. Escolhi. Você escolheu, Léo? E você pode nos dizer como você poderia fazer um bem a si mesmo? Bom, fazendo um bem a si mesmo, eu desenhei uma pessoinha com uns coraçõezinhos em volta, porque fazer um bem a si mesmo é ser uma pessoa boa, né? Tratar os outros bem. Se gostar, se respeitar, né? Porque a gente fala muito de respeitar o próximo, de receber respeito, né? Mas muitas pessoas não se respeitam, né? Não respeitam a si próprias. Tem algumas atitudes, por exemplo, né, gente? Agora eu vou ser bem polêmica, mas o uso de drogas. Quem usa drogas não se respeita, né? Tá maltratando o próprio corpo, a própria saúde. Isso é uma falta de respeito consigo mesmo, né? Quem abusa de remédios, quem abusa do álcool, né? Também está tendo falta de respeito, mas com quem? Não só com os outros, com as pessoas próximas da família que sofrem com tudo isso, mas principalmente consigo mesmo, com o próprio corpo, com a própria saúde, né? Então, o respeito, ele tem que partir primeiro de mim, mas assim, de dentro para fora, né? Eu não posso esperar respeito dos outros se eu mesma não me respeito, né? É uma coisa a se pensar. Muito bem, Léo. Agora, encerramos essa parte em filosofia. Refletimos bastante, discutimos, pensamos. Teve gente que ficou aí bem quietinho, né? Que não quis se manifestar, mas tudo bem. Eu posso? Pode, claro. Eu fiz assim, ó. Eu desenhei uma bandeira ali. Eu fiz também fazer bem apoio o país. Eu coloquei respeitar as leis, nunca roubar ou fazer o errado, respeitar todos, também honrar a bandeira do nosso país e tratar bem ele. Ótimo, mas o que você escolheu? Fazer um bem ao país? Porque deu uma travadinha e não entendi muito bem. Ah, sim. Ótimo, muito bem. Perfeito. Perfeito. Agora, então, eu gostaria que vocês pegassem um livro de atividades para a gente corrigir as tarefas que foram enviadas ontem, tá? Eu não mandei a correção porque eu realmente quis corrigir isso com vocês aqui na sala, tá? Oi. Teve duas questões da tarefa, a 3 e a 4, que eu não fiz porque eu não consegui fazer o cálculo, e a 4 porque eu não entendi, nem a minha mãe, daí a gente ficou tentando entender e não conseguiu. Não tem problema, nós vamos fazer agora, tá? Eu tenho mais uma única dúvida. Pode perguntar. Que é um negócio da OBA. Amanhã não vai ter aula normal, né? Vamos ter aula normal, porque vocês têm 2 dias para escolher o horário para fazer a prova, né?
Amanhã a gente tem aula normal. O link lá é para entrar no... Mas se eu Não é quiser no fazer do- das 9 até as 11. Eu ia perguntar isso. Como é que é? Aí se daí alguém quiser fazer das 9 às 11. Aí não vai assistir a aula, né? Mas se vocês têm todo esse tempo, por que vão justamente escolher das 9 às 11? Para fugir da aula? Eu acho que é isso. Pois é, mas não precisa, né, gente? Não precisa. Quem fizer neste horário vai perder a explicação de coisas importantes, tá? Eu recomendo que vocês escolham um outro horário, tá? Eu não posso impedi-los, mas eu recomendo que vocês escolham um outro horário, tá? Agora vamos lá. Então, peguem o livro de atividades. Qual página, tia? Gente, vocês fizeram uma tarefa, né? Página 44, Léo. Tá, beleza. Tem que apagar uma luz. Sentei na banquetinha. A primeira questão, vocês tinham lá uma tabela, né, aqui, na página 44, com alguns municípios e a população deles, certo? Yuri começou a representar essas populações no gráfico. Tem o gráfico já montado, né, aqui embaixo, tá? Arredondando os números para a unidade de milhar mais próxima, termine o gráfico escrevendo o nome de cada município de acordo com a população, tá? Então, o primeiro município é de Calumbi. Foi até 6.000, certo? Certo? Certo. Sim. O segundo município, Ingazeira, foi até 5.000. O terceiro, Brejinho, que foi até 7.000. O quarto município, Sairé, que foi até 10.000. E, por último, o município de Solidão, que foi até 6.000. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Como o de Calumbi e o de Solidão tem o mesmo, pode colocar primeiro de Solidão, depois de Calumbi, ou tem que ser Calumbi? Ah, daí pode, sem problema nenhum, tá? Porque foi arredondado, os dois foram arredondados para 6.000, né? Não tem problema. Agora, de nada. Débora comprou 8 barras de cereal e pagou R$ 2,30 a unidade. Nesta compra, ela gastou pouco mais de... 16 reais. 18. Qual foi o valor que foi pago nas barrinhas de cereal? 18,40. R$ 18,40. Então, ela gastou pouco mais de R$ 18. Fiz alguma coisa errada, porque é 18,40, não é 16. 18,40. Alguém não conseguiu chegar nesse resultado? Eu. Miguel. Miguel não Vamos lá, então. Tia, ali não é 2,40 que custa uma unidade, é 2,30? 2,30. É 18,40 o total. Pode ser 2,30 vezes 8. Daí dá 18,40. R$ 2,30
vezes quantas? 8, né? Vezes 8 barrinhas. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3... 24. 8 vezes 2... 16. 17, 18, né? Eu já vi o que eu errei, tia. 1, 2, 1, 2. O que tu errou foi a tabuada, né, Miguel? Foi a multiplicação. Não foi, tia. Ô, tia Mayara. Esse 2 aqui. Isso aí. Não deu 19, 40. Ô, tia, eu já volto, tá? Tá. Bom, agora, vocês tinham aqui, né, uma tabela com um valor que deveria ser dividido por esse número de pessoas, tá? Eu vou falar... Todas. Como? Essa eu acho a atividade mais fácil da tarefa. Vamos lá, então. Eu vou falar o resultado e aí, se tiver alguém que não conseguiu chegar no resultado, daí fale e eu faço só aquela que não conseguiu, tá? Então, 10 dividido por 4, a gente chegou ao resultado de R$ 2,50. Ou 2,5, né? Todo mundo chegou nesse resultado? Sim. E vocês fizeram a continha assim? Ou vocês fizeram na calculadora? Fiz de dividir. Eu fiz a conta. Mas é porque eu já sabia. Eu fiz na mão. Agora, R$ 10 dividido para 8 pessoas, cada uma ficará com R$ 1,25. Ok? Sim. Sim. R$ 20 dividido para 8 pessoas, cada uma ficará com R$ 2,50. R$ 1. 2,5, né? 2,5 é R$ 2,50. Tá? Se fosse R$ 2,05, Bruno, aí seria 2,05, tá? Olha aqui, ó. 2,5 é o mesmo que 2,50, tá? E 2,05 aí é menos, é R$ 2,05. Entendeu? Tá. Bruno? Quando vocês não me respondem, eu entendo que está tudo bem, né, gente? R$ 1 dividido para 5 pessoas ficou 0,2. 20 centavos. 0,2. Eu quero saber se a divisão foi feita corretamente. Vocês chegaram no resultado 0,2? Sim, sim, sim. Sim? Porque é fácil, né, gente? Eu sei que se eu tiver R$ 1 para dividir para 5 pessoas, eu dou 20 centavos de cada, pronto, acabou. Mas eu quero saber a conta, se vocês fizeram corretamente. Tá? Eu fiz. Então tá. Mas eu não fiz a conta, eu fiz na mão. Vitor, é o que eu estou perguntando. Você deve fazer o cálculo, tá? Na matemática, para você ter essa percepção de que você pode calcular de cabeça, você tem que fazer também a conta, tá? Então, faça a conta. Se você não conseguir fazendo a conta, aí depois você me pergunta. Sempre, gente, sempre façam o cálculo e registrem na apostila ou em uma folha. Vocês não podem deixar de fazer o cálculo, tá? Hoje é uma continha mínima, né, com valores pequenos, que vocês podem pensar um pouquinho e já fazer ali de cabeça, como o Vitor falou. Mas vai ter situações em que vocês não vão não vão conseguir fazer de cabeça, com números grandes, né, enfim. R$ 50 dividido para 8 pessoas
Cada uma ficou com R$ 6,25. Alguém não chegou nesse resultado? Todo mundo chegou no resultado de R$ 6,25? Eu cheguei, tia. Sim. Beleza, então. Então, virando a página, nós temos: durante 12 meses, Júlia economizou a metade de sua mesada em cada mês. A mesada dela era de R$ 25. Economizando a metade, quanto é que ela economizou por mês? 150. Por mês. 300. Por mês. 12,25? 12,25, né? Ela ganha 25 de mesada, economiza metade. Metade de 25, 12,50. Todo mundo chegou no 12,50? Não acabou aí, mas todo mundo conseguiu chegar no 12,50? Não. Você não chegou no 12,50, Ana? Não, eu fiz. Ela ganha 25 reais por mês, então 25. Só um pouquinho, vezes Léo. Só deixa eu entender o raciocínio da Ana Clara. Só um pouquinho, Léo. Ô, Ana Clara, você fez o quê, querida? 25 vezes o 12. Tá, e 25 vezes o 12 deu quanto? 300. Deu 150 mais 25. Deu, somei, deu 300. Sim. Tá. E aí, quantos reais ela conseguiu economizar por mês? 150. Desculpa. Nos 12 meses, quanto ela conseguiu economizar? 300. Não, gente. Deixa a Ana Clara responder, por favor. 12 meses, tia. O que você concluiu? Quanto ela economizou por mês? Aí depois eu fiz 300 dividido por 2, deu 150. Tudo bem, tudo bem. É a mesma coisa, tá, Ana Clara? Por isso que eu pedi para você falar todo o seu raciocínio. Você fez o cálculo de uma outra forma, mas que faz todo sentido e você conseguiu chegar no resultado. Beleza, tá? Como é que a professora chegou no resultado, gente? Eu peguei 25, ela não economiza a metade do 25? Então, eu vou dividir o 25 por 2, tá? É que a Ana, ela dividiu lá no final. Ela primeiro calculou 12 meses de 25, que deu 300, e depois, no final, ela dividiu por 2. Tudo bem, tá? 25 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Baixei o 25, eu baixei o 5. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Coloco a vírgula lá, porque o meu resto é menor, e coloco o 0 aqui. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Esse 12,5 foi economizado durante 12 meses. Então, eu vou ainda multiplicar esse resultado por 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui dá 0. 5 mais 5 dá 10. 1 mais 2 mais 2 dá 5. 1. Uma casa depois da vírgula. R$150. Tá? Então, esse era um dos cálculos possíveis para chegar ao resultado. Mas como você fez, Ana Clara, também pode ser considerado correto, tá? Agora, observe a pesagem das caixas nesta balança. Então, a gente tem a balança aqui, temos a quantidade de caixas e a massa, né, dessas caixas, que é de 102 quilos. Sabendo que, então, nós temos 12 caixas, né, eu preciso saber qual é a massa de cada caixa. Eu tenho 102 quilos e 12 caixas. Então, o que eu preciso fazer, né?
Vocês chegaram a que resultado, por favor? 8. O meu deu 8,5, tia. 8,5. O meu deu 8,5. 8,5. Quem chegou no 8 somente? Ô, tia, eu posso falar a conta que eu fiz? Pode, Pedro. Eu fiz 102 dividido por 12. 102 dividido por 12, exatamente. E aí no resultado deu 8,5. Isso. Então, ó, 102, que é o peso, né, a massa total das caixas, dividido por 12. 12, que é o número de caixas que nós temos ali em cima da balança, né, sendo pesadas. Então, 1 não dá para dividir por 12. 10 também não dá para dividir por 12. 102, então, né? 102 dividido por 12. Se eu multiplicar o 8, eu vou ter 96, tá? Tenho que pedir emprestado aqui, mas não dá. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 12. 12 menos 6, tenho 6. 9 menos 9, 0. 1 fica 0. Sobrou 6, tá? Mas a minha conta não vai terminar aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar a vírgula e vou acrescentar o 0. Então, o 6, que era 6, ficou 60. 5 vezes 12 igual a 60. Agora sim, a minha conta acabou, tá? Então, eu tenho que o peso de a massa de cada caixa é de 8,5. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Então, eu posso apagar? Pode. A Lara e a Liz conseguiram voltar? Sim. Ah, tá. Então, gente, ó, na letra B, para eu resolver a letra B, eu tenho... Alguém está com o microfone aberto e ainda por cima está cantando, gente. Para eu conseguir resolver a letra B, eu preciso acertar a letra A, tá? Fiz a conta corretamente. Só que agora eu preciso descobrir quanto tem de massa cada embalagem de suco. Porque dentro das caixas eu tenho embalagens de suco. 25 embalagens de suco, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o peso, né, da caixa pelo número de embalagens que eu tenho na caixa. Essa eu não consegui fazer. Tudo bem, eu vou explicar aqui. Eu imaginei que vocês não fossem conseguir fazer, porque eu tenho que Eu explicar. consegui. Ótimo. Olha só. Então, eu vou pegar o peso de cada caixa e vou dividir pelo número de embalagens. Porque quando eu faço isso, pego o peso total, né? E divido pelo número de embalagens, eu vou ter o peso de cada garrafa de suco, de cada embalagem de suco, tá? Acontece o quê, gente? Eu tenho aqui, ó, um número decimal, que é 8,5. E aqui eu não tenho um número decimal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que transformar esse número aqui num número natural, para eu poder fazer a conta, tá? Quando eu faço na calculadora, eu posso colocar como está aqui, 8,5 dividido por 25, vai me dar o resultado. Mas como eu preciso aprender a fazer sem a calculadora, então eu vou transformar esse número aqui com vírgula em um número natural, sem vírgula, tá? Como é que eu faço isso? Gente, qual é o número que se eu multiplicar o 8,5 aqui, ele vai perder a vírgula? 0? O 3. 20. Não.
0. Vocês lembram que eu falei para vocês? Quando eu multiplico por 10, a vírgula passa uma casa aqui para a direita. Então, vai ficar 85,0, que é a mesma coisa que 85. Certo? Sempre que vocês tiverem os números ali com vírgula, tá? Vocês têm que igualar as coisas. Vocês não podem trabalhar aqui no papel com um número decimal e o outro número natural. Vamos igualar as coisas, tá? Então, se eu tenho aqui 8,5, eu vou ter que trabalhar com 85. Mas a partir do momento que eu multipliquei esse aqui por 10, eu preciso multiplicar esse aqui por 10 também. Tá? Então, olha só. Multipliquei por 10, perdeu a vírgula. Vocês entenderam o processo ali da multiplicação por 10, né? Isso eu já expliquei anteriormente. Quando eu multiplico um número por 10, ele vai passar, a vírgula, ela vai mudar de lugar, né? Ela vai vir para cá, tá? Então, 8,5 vai ser 85, tá? Isso aqui eu posso fazer aqui para vocês verem, ó. 8,5 vezes 10. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 8, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Vou somar. Uma casa depois da vírgula. Ó, 85. Tá? Então, se eu multiplicar por 10, ele vai perder a vírgula. Certo? Deu para entender? Se eu tiver dois números depois da vírgula, eu vou multiplicar pelo quê? 100. Por 100. Se eu tiver três números depois da vírgula? 1000. Por 1000, tá? É muito fácil de resolver o problema. Só que eu não posso deixar de multiplicar esse aqui também, senão a minha conta dá toda errada. Multipliquei um para tirar a vírgula, multiplico o outro também, tá? Ó, então, ficou assim, 85, 25 vezes 10. Como é que fica 25 vezes 10? Ô, tia. 850. 250, né? Já vou deixar você falar, tá, Pedro? 250. Aí vocês vão fazer a conta de vocês normalmente. Só que 8 não dá para dividir, 85 não dá para dividir. O que que a gente costuma fazer? 0 vezes 250 vai dar 0. 85 menos 0 sobra 85. Agora, esse número aqui, ele é um resto, certo? Aí, eu posso colocar a vírgula aqui na chave para poder acrescentar o 0 aqui. Continua a minha conta. 850 dividido por 250, eu vou ter o 3. Porque 3 vezes 250, eu tenho 750. Diminuindo, sobra 100. Agora, 100 também não dá para dividir. Mas como eu já coloquei a vírgula aqui, eu vou acrescentar o 0. Aí, 4 vezes 250 é igual a 1000. 1000 menos 1000 igual a 0. E aí sim, a minha conta... Tia, eu fiz 85 dividido por 25. Não, mas não vai dar certo, Léo, 85 por 25. Ah, não. É que eu botei 8,5 dividido por 25. Aí deu certo, sabe? Se você conseguiu fazer 8,5 dividido por 5 sem usar a calculadora e sem fazer essas mudanças, beleza, eu não consigo, eu preciso fazer essas mudanças. Ok. É 8,53. 10,53. Tá, mas deixa o tempo para lá. Pessoal, tá aqui a conta,
Tá? Eu ainda estou copiando. Vocês poderão ter algumas dificuldades ainda, né, nesse tipo de divisão, e tá tranquilo, a gente só está começando a aprender, tá? Então, a gente vai fazer muito mais contas como essas, onde vocês terão, né, que multiplicar aqui por 10, não esquecendo de multiplicar o outro lado também. Às vezes vão ter contas com vírgula aqui e vírgula aqui também, e a gente vai ter que fazer as multiplicações para poder resolver, tá? Foi só a primeira. Quem ficou com dúvida, calma, que a gente vai desenvolvendo melhor para a gente aprender, tá bom? Que agora eu posso falar. Pode, Pedro. É que eu não sei como que eu cheguei nisso, mas ali na letra B que a gente acabou de fazer, eu fiz 25 vezes 8,5. E deu quanto? Daí deu 212,5. Tá, mas por que você multiplicou? Ali você não pode multiplicar, você tem que dividir, tá? Você deve dividir o peso total pelo número de garrafinhas, de embalagens. Não é com multiplicação ali que você resolve, tá? Multiplicação ali não serve, porque você quer descobrir o peso, a massa, né, individual de cada embalagem. Então, você pega o peso total e divide pelo número de embalagens que tem. Aí você descobre o peso individual. Então, o peso, né, de cada embalagem de suco é de 0,34 quilogramas, tá? Ou então de 340 gramas, que é a mesma coisa. 0,34 quilos e 340 gramas é a mesma coisa. Certo, pessoal? Nós temos ainda a número 4 para ser resolvida, tá? E eu não expliquei o que eu queria explicar para vocês, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Ficamos assim, amanhã eu continuo, tá? E amanhã, só para deixar bem claro, aula normal, tá? Tem a prova da UBA, mas vocês têm aí outros horários para poderem resolver, tá? Gente, eu não vou fazer em hora de aula a prova. Não precisa fazer em hora de aula, né? Olha só. Vocês têm, na página 47, uma atividade bem tranquilinha para resolver, tá? Vocês vão fazer a divisão daqueles números que estão ali, tá? Façam essa atividade do jeito de vocês e tentem descobrir uma maneira mais fácil de resolver. Como? Sem ter que fazer conta, tá? Mas não é usando a calculadora. Vou propor aí um desafio para vocês. Tentem descobrir uma maneira mais fácil de fazer essas divisões aqui do livro de atividades sem ter que fazer conta. Isso é possível. Então, estou propondo aí um desafio. Amanhã a gente conversa. Já saquei o que tu quer. Já vi. O quê? A vírgula. Mudar a vírgula de lugar. Muito bom. Tá? Tentem fazer aí sem precisar fazer conta. Sigam a dica do Miguel e amanhã a gente conversa, tá bom? Desafio. A tarefa não tem nota extra? Eu vou mandar no grupo, tá? A nota extra é uma nota extra bem tranquila de ciências. Obrigada, tá, Ana Clara? Vocês já sabem de tudo, decore salteado, tenho certeza que todo mundo vai tirar nota boa. Tá? Então a tarefa só que hoje eu ainda vou estudar muito. Ó, tarefa. Essa página aqui, 47, de matemática, livro de atividades, tá? E a nota extra. A nota extra é no Google Formulários. Hoje à tarde, depois que eu conseguir salvar tudo, carregar, enfim, eu mando para vocês, tá? Bem tranquila de resolver.
São 8 questões, tá? É ciências, né? É ciência sobre a primeira unidade, tá? A segunda unidade é outra nota extra que eu vou mandar na semana que vem. Ô, tia, mas eu tenho uma dúvida. A nota extra de matemática é 2 para fazer? A nota extra que os colegas fizeram ao vivo são 2 trilhas. Tá, mas daí é no positivo 1, né? No positivo 1, conforme eu mandei no áudio ali para você. Tá? Tchau, tia. Beijo, tchau. Tchau, gente. Vamos fazer uma foto, né? Ô tia, quando faz a prova, daí já sabe o resultado? Já. A nota já vai direto para vocês, tá? Então, vamos lá. Certo, gente? Beijo, beijo, beijo. E até amanhã, tá?